Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Nós vamos falar agora de 2 versículos, capítulo 5, versículo 27 e 28, onde Jesus, utilizando-se de uma forma semelhante ao que ele usa nos versículos anteriores, repetindo e utilizando-se de uma interpretação oral do Evangelho, ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Então vocês observem que Jesus não está falando da Torá, está escrito na Torá, mas o que foi dito. É da forma como os antigos interpretavam o que Moisés recebeu literalmente do Sinai, como nós já vimos em programas anteriores. Aqui é só para situar você nos 2 versículos. E ele diz assim: não adulterarás. E eu digo para vós, todo aquele que olhar uma mulher desejando-a, com espírito de libertinagem, adultera em seu coração. É aqui que eu me lembro do meu tempo de católico, que falava-se que a gente erra por pensamentos e palavras, atos e omissões. Então, são princípios que Jesus levanta aqui, que basta que você deseje no seu coração, no silêncio, na sua mente, no seu cérebro, você já está adulterando. É forte. Dizem os estudiosos que nesse ponto Jesus estava muito de acordo com os fariseus, que eram muito ortodoxos, e com aquilo que existe ainda hoje na sinagoga, que é aquele pano, aquela cortina, aquele véu que separa homens e mulheres durante a oração. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, durante a oração, o tefilá na sinagoga, os homens ficam separados das mulheres por este véu, ninguém vê ninguém. Porque eles sabem, isso é um princípio judaico, que se você deseja, mesmo durante a oração, você pode ter esse sentimento de desejo pela mulher, e não é momento para isso. Por isso que Jesus coloca essa expressão: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Mas eu digo que não precisa, segundo Jesus, o adultério não ocorre apenas com o ato consumado. Mas você pode adulterar por pensamentos e por palavras. É interessante isso, porque nós somos julgados pelo que pensamos. Porque os pensamentos geram desejos que podem gerar atos. É nesse sentido que Jesus coloca, porque se você não pensar, você não é tentado a pôr em prática o seu pensamento incorreto, que normalmente acontece. Então, aqui eu gostaria de colocar algumas observações nesse sentido, porque Jesus aqui se mostra coerente com os ensinamentos da Torá, como já havia afirmado anteriormente, e inicia mais uma das suas interpretações oral, ou talmúdicas. Existiam naquela época, como existe outro, muitas correntes de interpretação da Torá. Como a gente já viu, os sábios do Talmud falam que a Torá possui 70 formas ou tipos de interpretação para quem sabe traduzir. Porque se você não souber traduzir, aí essa possibilidade se multiplica. Porque você já vai pegar de alguém que traduziu que pode não ter sido correta. E isso realmente se desvia muito.
porque a gente nunca deve esquecer que Jesus era judeu, nasceu judeu e morreu judeu. E a história dele foi escrita por um judeu. Então é um judeu, Mateus, contando a história de outro judeu, que é Jesus, para os judeus que eram os seus conterrâneos. Se você não tiver esse parâmetro para entender a conduta e o ensinamento de Jesus, você realmente se perde na sua interpretação. E é isso que nós tentamos aqui, com muita humildade. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade e que tudo que eu disser aqui é imbatível, está encerrada a questão, de forma nenhuma. Porque os ensinamentos de Jesus são imensos, né? O salmista diz que os segredos de Deus são para aqueles que o conhecem. Então, para aqueles que estão em sintonia com Deus, esses podem ter acesso aos seus segredos. Então é isso que Jesus está lembrando, porque ele diz assim: Jesus sabia de todas essas coisas e, como um verdadeiro rabino, traz a sua interpretação. E interpretações excelentes, porque ainda hoje o Talmud foi concluído 400 anos depois que Jesus já não estava mais conosco. E tem muita coisa no Talmud que foi dito por Jesus. Eu já ratifiquei isso aqui. E se muita coisa que tem lá foi escrita por Jesus, significa que eles concordam com a interpretação de Jesus. Observamos neste versículo que Jesus faz a alusão a uma interpretação oral, e por isso ele diz: ouviste o que foi dito, em vez de dizer ouviste ou leste o que está escrito. É isso que eu quero chamar a atenção de você. Nesse versículo ele apresenta sua colaboração particular e necessária e importantíssima às margens do Mar da Galileia. Assim, eu posso nesse momento, me deslocar em pensamento para aquele local maravilhoso e viver como se estivesse ouvindo Jesus trazendo essas suas explicações particulares, pessoais, porém de um significado universal. E não poderia ser diferente. Não adulterarás, eles falavam, mas Jesus diz que não é apenas o ato que é importante aí. Por isso que ele diz: aquele que olha com uma mulher desejando-a em espírito de libertinagem, adultera em seu coração. São muito fortes essas colocações de Jesus. E no versículo, em continuação a esse versículo 27, ele traz na condição de intérprete, rabino, mestre, iluminado e outros adjetivos que nós possamos dizer, uma interpretação toda pessoal, diferente e racional daquilo que as pessoas interpretavam antigamente. E este versículo tem um recado especial para os sexólatras, aqueles que vivem quase sempre ligados às suas tendências sexuais, sem se preocuparem com as consequências de seus atos. Jesus adverte sobre este procedimento e ainda reforça os seus ensinamentos com base na Torá. Observa a citação no livro dos Números, que eu coloco aqui no capítulo 15, versículo 39. Diz o seguinte: E os porei em prática sem jamais seguir os desejos do vosso coração, de vossos olhos, que vos tem levado a prostituir. Os fariseus proibiam os seus discípulos de levantar os olhos para as mulheres. Um provérbio talmúdico diz o seguinte: o coração e os olhos são os dois agentes do erro. É interessante isso, não é? Por quê? Porque o homem e a mulher culpados de adultério eram passíveis de pena de morte naquela época. Então vocês observem que, na verdade, Jesus traz um alerta muito importante
Porque Emmanuel fala na obra Vida e Sexo, eu gosto muito das observações de Emmanuel, que ele diz que ninguém brinca impunemente com as sagradas energias do sexo. Ele não está falando em proibição, ele fala de educação e emprego digno. São duas coisas indispensáveis em tudo. Nós vivemos numa época que, lamentavelmente, tem se banalizado muito essa questão sexual. Nós espíritas sabemos o quanto o sexo é importante, porque o sexo, para quem é reencarnacionista como nós, passa a ser uma luz na vida da gente. Sem sexo não tem vida. E o sexo não é uma coisa impura, nem uma coisa que leve as pessoas a se sentirem inferiorizadas com sua prática. Não, a prática sexual é uma coisa bendita, iluminada. Agora, quando é empregado dignamente, como diz Emmanuel, sem a banalização, sem a promiscuidade, sem as atitudes, né, que levam a prejuízos mil, porque da união sexual vêm os espíritos, vêm os novos seres. E as pessoas muitas vezes não têm nenhuma educação nesse sentido, nenhum conhecimento, e agem impulsivamente, agem mais pelo instinto do que pela razão, e não assumem responsabilidade pelos os frutos que advêm da união sexual. E aí é preciso que a gente eduque, informe os nossos filhos, nossos netos, daquilo que realmente tem que ser a responsabilidade de um jovem ou de uma jovem, ao se unirem, as consequências naturais dessa união física, que é uma coisa divina. O Gênesis fala no primeiro mandamento da Torá é crescer e multiplicar. Estamos aqui para isso. Mas, como diz Emmanuel, para a educação e para um emprego digno. E é o que Jesus coloca aqui, aprofundando isso, dizendo que se você olha para uma mulher já com um espírito de libertinagem, você já adulterou. Reflitamos sobre isso, a importância que, como dizia Gandhi, o Sermão do Monte tem tudo. Vocês observem que tem todo um manual ou uma regra de condutas indispensáveis e importantíssimas para a gente crescer, evoluir e caminhar para o reencontro com Jesus. Agradecemos a você pela honrosa audiência, esperamos contar com você. Pode nos enviar suas perguntas no nosso Facebook Abrindo a Bíblia, ou direto para a TV Mundo Maior, que eles sempre nos repassam e nós teremos imenso prazer em responder, em estudar e levar você a entender realmente os textos originais e as interpretações mais racionais com a doutrina espírita, com o nosso conhecimento das línguas matrizes da Bíblia, poder colaborar com pessoas de todas as religiões. Jesus abençoe vocês, até o próximo programa e muita paz.